a gente precisa fechar o orçamento. Mas existem jogos, existem macetes que a gente tem que entender. Mas a primeira coisa que a gente vê na cabeça, como que eu orço os meus trabalhos? Como que eu cobro o meu valor? Não é essa a sua dúvida? Qual que é o meu valor no mercado? Aqui no meu computador, eu vou mostrar aqui para vocês a calculadora freelance. Tem várias na internet. Eu gosto mais dessa do 99 Freelance. Por exemplo, eu quero ganhar 8 mil por mês. Eu vou colocar como meu dia a dia. Eu quero trabalhar na área de comunicação, geralmente eu trabalho de 6 a 8 horas. Pelo menos aqui na minha região. São Paulo, a galera trabalha mais de 12, 13 horas, 14 horas direto. Aqui também, na verdade, se você for ver como freelancer, mas vamos colocar como uma empresa. Seria 6 horas, 8 horas. Vou colocar 6, eu quero trabalhar 6 horas por dia. Quantos dias da semana eu quero trabalhar? Ok, vamos colocar normal de novo. Vamos trabalhar que a gente quer trabalhar 6 dias, de segunda a sábado, e que a gente não vai danificar o nosso domingo. Eu coloquei 6 dias por semana, e a minha hora aqui já deu um valor de R$62. Só que, por exemplo, aqui quantas semanas eu quero tirar férias? Eu quero tirar 2 semanas. Já subiu para 64. Esse é um valor hora base. Só que ele está imaginando freelances que não tem equipamento, que não tem custo de energia. Tem um monte de outras coisas que a gente coloca também no nosso valor. Mas vamos por base, que seja R$64 o nosso valor hora. E eu vou editar um vídeo, por exemplo, o vídeo que eu vou editar ele se der tudo certo, eu vou editar em 6 ou 8 horas. Eu vou tocar direto, se eu tocar direto, eu vou editar em 8 horas o meu vídeo. Em média, eu já vou cobrar R$512. Agora, vamos imaginar que eu também vou gravar o vídeo, né? Eu não vou só fazer a edição, mas eu vou gravar ele. Então, eu vou num casamento, e o casamento vou trabalhar 12 horas no casamento. Eu já tenho que cobrar 768 a minha diária. Isso, gente, é um cálculo que ajuda você a ter uma noção dos valores. Se você souber o teu valor hora, que nem a gente está vendo aqui na calculadora do Freelas, ajuda muito. Mas existem também outras formas de você calcular isso. Você tem que calcular o valor do teu equipamento. Se você vai alocar equipamento, se vai chamar mais gente para trabalhar junto com você. Isso tudo entra no teu orçamento. Antes eu mandava meu orçamento todo detalhado, explicando hora, o que eu ia usar, o que ia fazer isso. Hoje eu não mando mais. Por que eu não mando mais? Porque o cliente perguntava, e se você editasse em menos horas? E se você não chamasse isso? E se você não locasse isso? Ele ia querer diminuir o meu valor, tirando coisas do meu orçamento. Então esse orçamento ele serve para mim, para que eu veja o quanto que eu vou cobrar, especificando o tanto de diárias que eu vou trabalhar para ele, que é o que ele me concordou comigo, de acordo com o briefing que a gente já resolveu, a data da entrega, principalmente a data da entrega do primeiro corte eu coloco também, quantas alterações ele tem, isso eu coloco bem especificado já no orçamento. Também coloco os detalhes do job, quantas horas que eu vou trabalhar em média para isso, são 6 horas de edição que eu vou ter que colocar. Isso não tem como mudar, eu vou trabalhar 6 horas. Mas eu não coloco o equipamento que eu vou locar, eu coloco o equipamento que eu vou levar. Isso é para impressionar ele, para ver que tem uma lista de equipamentos. O cliente ele gosta de saber o que você está levando. Eu só deixo ali para ele realmente sentir que tem uma lista de equipamentos que eu vou levar. Serve até para mim como um checklist do que eu separei para esse tipo de trabalho. E daí eu coloco informações de contato, e-mail e o orçamento, o meu valor, o investimento que ele vai fazer nisso. Eu não coloco especificados os valores, eu coloco o valor total. Porque se eu colocar separado esses valores, ele vai querer cortar alguma coisa, ele vai querer tirar isso, tirar aquilo, beleza? Essa é uma maneira de você já ajudar na hora de fechar o job. Outra coisa, pessoal, bom, bonito e barato não existe. Ou é bom e bonito, e é caro, ou não vai ficar bonito porque tem muitas outras coisas que são necessárias para o vídeo ficar bonito. Por isso que bom, bonito e barato não existe, você vai entender isso aos poucos. Outra coisa que eu quero ver, diferença entre valor e preço. Qual que é o seu valor? É o que é de você, é o que é você filmmaker. Quando me contratam, por exemplo, eles sabem que eu sou um bom diretor de depoimentos.
e que eu gosto muito de gravar documentários, eu gosto de gravar entrevistas, e eu cobro o meu valor pelo bem que eu consigo fazer, pelo quão bem eu consigo fazer os depoimentos, pelo quão bem eu trabalho na minha direção, a minha direção do depoimento. Esse é o meu valor. Que é uma coisa que não tem um preço necessariamente. O teu preço é o teu valor hora, é o teu valor do orçamento, é o preço desse compromisso que você tem. Então, na hora, você tem que saber não falar de preço, você tem que saber falar do que o cara está ganhando contratando você. O valor que ele está ganhando em cima. E valor é esse? Ah, eu sou um ótimo diretor de videoclipe. Eu sei captar os melhores momentos de uma noiva, de um noivo, durante o casamento. Eu consigo entender a empresa rapidamente, eu sei exatamente como ela funciona. Então, como é que eu posso dizer? Mas eles são especificações somente suas. Esse é o teu valor. Enquanto o preço é o valor que é o valor financeiro que você cobra disso. Só que você não fala de preço para o teu cliente, você fala de valores. Quando você manda a proposta, você está falando de investimento. Ó, meu investimento é tanto, meu investimento é 5 mil, é 8 mil nesse trabalho. O investimento que ele vai ter. Mas o valor que ele está tendo mas ele tem um diretor que sabe dirigir entrevista, ele tem um diretor que consegue captar, um filmmaker que consegue captar um momento, ok? Lembre-se sempre de não chegar, qual que vai ser o preço? Não, mostra o teu valor. Lembra que eu falei ali no começo? Eu frisei, bom, bonito e barato não existe, tá? Mas tem umas regrinhas, então. Tem uma regra, eu vou mostrar para vocês agora nesse slide, que é o qualidade, rapidez e o menor preço. Elas estão juntas ali. Vocês estão vendo que elas tentam se cruzar, se juntar, e tem coisas que não batem. As três juntas não existem. Elas não se conectam, as três. Ou seja, se algo vai ter qualidade e ele vai ter rápido, ele não vai ser barato. Ele não vai ter o menor preço. Agora, se ele quer que seja rápido e que seja de menor preço, ele não vai ter qualidade. E assim sucessivamente. Se ele quer que seja com menor preço e com qualidade, ele não vai ser rápido. Lembre-se disso na hora de você orçar o seu trabalho. Não tem, porque existem clientes e clientes. Tem gente que vai pagar caro, tem gente que vai pagar baixo. Ah, meu Deus, estão acabando com o mercado financeiramente. Não. É que alguns clientes não conseguem pagar o real valor do audiovisual, porém eles precisam de vídeo. E você precisa de jobs fechando, você precisa de jobs no começo. Então assim, só que essa regra você tem que seguir. Se você vai cobrar barato e você quer manter uma qualidade, então você tem que pedir mais prazo. Eu não consigo fazer em menos tempo. Agora, se você quer rapidez, se o cara quer rapidez e quer um menor preço, então já explica para ele que não vai ter qualidade. E daí vai de você fazer um vídeo com ou sem qualidade. Então, as três não se juntam. Lembre-se disso. Agora, com isso, você já consegue pensar melhor no teu orçamento e na forma como você vai fechar o teu trabalho. Quando você vai orçar um trabalho, cuidado, não esqueçam nada. Não esqueçam, inclusive, as horas que você provavelmente vai ter a mais no trabalho. Quando a gente estiver falando de contrato, eu vou explicar como você pode cobrar essas horas a mais de trabalho. Mas não esqueça de ter elas. Não esqueça, porque você pode acabar fechando um trabalho e fechou mais um logo em seguida. E daí esse trabalho vai te sugar algumas horas que vai te fazer uma bola de neve para o próximo. Então, cuidado. Lembre-se sempre de considerar tudo, inclusive tudo que você vai precisar. Não falte com nada. Pense todos, anote, principalmente aluguel de equipamento. Porque ou a gente compra o equipamento ou a gente aluga. Só que no orçamento esse valor tem que estar lá. Por exemplo, eu posso colocar meu valor hora? Posso. Mas eu também vou colocar o aluguel do meu equipamento. Pode ser meu equipamento próprio. Mas eu coloco uma taxa que é uma taxa dos valores. Eu coloco uma porcentagem de 30% do valor que eu vejo das locadoras, sabe? Porque a locadora tem taxa deles, tem que trocar equipamento, tem que fazer muita manutenção. Então, assim, 30% de um valor do equipamento, por um exemplo. A Sony, o aluguel dela, sei lá, uns 300 reais. Eu vou colocar 30% desse valor. Por que eu coloco 30%? Para ser uma taxa do uso do meu equipamento. Também coloco sempre uma porcentagem do seguro do meu equipamento. Por quê? Porque
eu tenho esse seguro para poder trabalhar com os meus clientes, para poder trabalhar com eles em locais onde, por exemplo, o cara não tem onde deixar na rua, eu não tenho onde deixar o carro, eu vou deixar na rua. Então eu fico exposto com o meu equipamento. Então por isso que tem taxas que eu vou colocando no meu orçamento, porque eu tenho que pagar, eu tenho que ter o meu salário e eu tenho que ter a minha empresa fluindo. Então todos os meus gastos eu coloco uma taxa no meu orçamento que me ajudam a chegar no valor. Se você também não tem o equipamento e quer alocar ele, também é uma forma, porque você não precisa necessariamente ter o equipamento em casa para começar a trabalhar com vídeo. Você pode locá-lo. Você pode ver na locadora, orça, mas o valor você vai colocar inteiro. Você vai colocar lá 350, 250, 500 do aluguel. E assim vai. Isso vai ajudando você a formar teu orçamento. Agora eu tenho um assunto muito peculiar para tratar com vocês. Job de graça e permuta. Vai surgir muito para você. A galera vai perguntar assim, faz um job de graça. Faz um job por portfólio. Eles não falam muito de graça, eles falam por portfólio. Se você vê que vale a pena fazer o job porque você vai ter um portfólio legal com ele, não vejo por que não. Porém, você tem que colocar algumas coisas. Job de graça? Ok, então ele não é prioridade. Os jobs pagos são prioridade, eles vão entrar na lista das prioridades. Você tem que colocar assim, porque senão você não vai conseguir trabalhar para aqueles que vão te pagar mesmo. E outra coisa, tem a permuta. É o cliente que quer te trocar um serviço por outro. Você tem que ver se esse serviço vale a pena. O cara tem uma academia, ele quer fazer o vídeo da academia e ele vai te dar um mês grátis. Cara, isso é promoção para conquistar novos clientes. O cara, sei lá, tem que dar um ano grátis para você, sei lá, talvez. Você pesa isso no teu orçamento. Permuta, o valor do serviço do cara tem que bater o valor do teu serviço. Se valer a pena para você, pense na questão de valores se vai mesmo bater com o seu. Dependendo do serviço, vale a pena. Tem serviços assim que valem muito a pena, tipo dentista, médico, ortopedista, tem, sei lá, mercado, tem sempre alguém que quer. Agora tem algumas coisas que não vale a pena. E vai de você colocar, se vale ou não. Mas não tope tudo por permuta, não faça tudo isso, porque você tem que ter um caixa, você tem que ter um financeiro. Lembra que você tem que pagar as DAS? Quer você fechando o trabalho ou não, você vai ter que pagar elas por mês. E assim por diante, o teu equipamento vai vencendo, você vai ter que comprar um novo equipamento daqui a um tempo. Se vai alugar equipamento, você vai ter que pagar o aluguel, entendeu? Então pense bem antes de fazer uma permuta se vale ou não a pena. Eu sou o Gabriel Marque e esse é o curso de Business Filmmaker. Nós vamos aprender como é os nossos bastidores. Então nesse curso você vai ver desde a parte de conseguir o seu CNPJ, se formalizar como empresa, como fazer o seu marketing pessoal, tanto online quanto offline. Você também vai aprender como fazer um bom orçamento, como saber calcular o seu dia a dia, como calcular a sua hora e fazer um orçamento justo tanto para você quanto para o seu cliente. Como organizar a sua agenda, o seu fluxo de trabalho, utilizando algumas ferramentas, alguns aplicativos. Como fazer um ótimo contrato de trabalho para deixar seguro tanto o seu lado quanto o lado daquele que está contratando o seu serviço. E também como fazer um portfólio decente e mostrar o seu dia a dia, os seus bastidores, na hora de publicar eles nas suas redes sociais.